Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui, né? Hoje, dia 24? 24 de maio, né? 24 de maio. Tava perguntando pro Rômulo aqui do dia 24 de maio. E vamos comentar um pouco sobre a alta do preço da gasolina, né? Vim correndo aqui do trabalho agora para a gente poder comentar isso a tempo para conversar um pouco disso com vocês, né? Meu nome é Fábio Dáquila, para quem não me conhece, sou professor de Economia, de Finanças Públicas, e a gente vai comentar os efeitos econômicos dessa alta do preço da gasolina na economia, para você entender um pouco o que está acontecendo e um pouco das justificativas disso, tá? Uma aulinha bem rápida para você entender como é que está funcionando isso e como que isso pode até ser cobrado numa prova de economia para concurso, certo? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a disposição do 3D Concursos, né, que está me cedendo o estúdio aqui, o lugar, e a parceria aí com o Ricardo Alexandre, que também é um site que me atende aí. Quero agradecer nominalmente tanto ao Vinícius Ribeiro, quanto ao Ricardo, quanto ao Giovanni Pacelli e ao Rodrigo Fontinelli, que são nossos amigos aqui que estão à frente dos dois estúdios, ok? E aí vamos comentar um pouco. Gente, o que aconteceu, né? O que aconteceu? O preço subiu, a coisa estourou, o negócio degringolou de uma vez e por que isso tudo aconteceu, né? Primeira coisa que você tem que entender é como é que funciona o básico de uma economia. A economia, ela funciona, todo mercado funciona à base de oferta e de demanda. E a oferta e a demanda são duas curvas que você desenha num gráfico para você descobrir preços e quantidades que vão ser vendidas nos mercados. Vem aqui no quadro para eu te mostrar uma coisa. Olha só, se eu pegar e desenhar um gráfico de preço e quantidade, se eu botar um preço na vertical e uma quantidade na horizontal, eu vou desenhar duas curvas aqui para você. Uma curva que eu vou chamar de curva de oferta, ok? E outra curva que eu vou chamar de curva de demanda. Olha só. Por exemplo, eu tenho aqui uma curva que vai se chamar curva de oferta. Olha só. Deixa eu só tirar as entradas de toque aqui do... Isso, pronto. É porque a lousa estava com umas entradas de toque. Essa aqui é a curva de oferta, ok? Essa aqui é a curva de oferta. O que ela representa, gente? Ela representa a sua vontade de vender alguma coisa, ok? A vontade de vender qualquer tipo de produto no mercado. Por exemplo, se eu quero vender esse óculos aqui, meu óculos de sol, se eu quero vender esse óculos, as pessoas estão dispostas a pagar, por exemplo, R$20 nesse óculos, e eu gastei, sei lá, 50 para produzir, eu boto esse produto à venda? Não, né? Eu não vou querer vender, porque eu gastei 50 para produzir, as pessoas estão querendo pagar 20, não rola. Agora, se quiserem pagar 200, eu gastei só 50, eu vou querer vender, não vou? Então, quanto maior o preço de uma mercadoria, mais pessoas se sentem interessadas a botar esses produtos à venda. Então, há uma relação direta entre preço e quantidade na oferta. Quando o preço sobe, mais pessoas querem vender. E quando o preço abaixa, o preço é muito baixo do produto, menos pessoas querem vender. Por isso ocorre esse fenômeno com a curva de oferta. Quanto mais alto o preço, mais quantidades são ofertadas no mercado. E a curva de demanda é o contrário, ela é decrescente. Vamos botar ela no quadro aqui. Olha só. Essa curva de demanda, ela é decrescente. Ela é uma curva que fica assim, ó, demanda. Tá bem? E por que ela decresce? Ela é uma curva que decresce porque quando você observa uma alta de preços, como é que funciona a vontade do consumidor? Como é que funciona a vontade do consumidor? Você vai no mercado, você observa que o preço aumentou. Você quer comprar mais ou menos do produto? Claro que você quer comprar menos. É ou não é? Quando você aumenta o preço, você quer comprar menos. E quando o preço abaixa, promoção e tal, isso te incentiva a comprar mais. Essa relação é inversa. Então a demanda acaba sendo uma curva decrescente, uma curva que representa uma relação inversa, ok? E aí no encontro dessas duas curvas, quando os ofertantes encontram os demandantes, quando as pessoas que querem vender encontram as pessoas que querem comprar, ocorrem as transações, certo? E aí o mercado se equilibra no ponto de encontro entre essas duas curvas, que é o encontro entre oferta e demanda, certo? Esse ponto do meinho aqui de equilíbrio de mercado. Vamos desenhar ele no quadro? Vamos aqui, ó. Esse aqui é o equilíbrio de mercado. Beleza? Esse é o equilíbrio de mercado. E ele define um determinado preço. Esse aqui é o preço de equilíbrio. E essa aqui é a quantidade de equilíbrio. Tá bem? Por exemplo, suponha que, em vez de o mercado de gasolina, por exemplo, ele estava equilibrado, muito provavelmente, né, numa situação assim, ó, por exemplo, em torno de R$3 o litro. Bota aí, R$3. É claro que no Brasil inteiro isso aqui vai variar, mas em torno de R$3 o litro, por exemplo, esse era o preço de equilíbrio. E eu estava vendendo uma determinada quantidade
litros aqui de gasolina, certo? Muita gente vendendo gasolina. O que aconteceu de um momento para o outro? Em um determinado momento, a Petrobras aumentou o preço do produto de uma vez, certo? Ela falou assim, ó, como a Petrobras ela é dona do mercado, a Petrobras é sozinha no mercado, ela simplesmente chegou e aumentou o preço. E esse efeito de alta de preços, ele faz com que a curva de oferta seja deslocada, certo? A Petrobras ela impõe que o seu preço aumente quando ela reduz a quantidade ofertada. Em geral, é isso que acontece. O que a Petrobras fez? Ela diminuiu a sua oferta, certo? Ou ela disponibilizou essa oferta somente para preços mais altos. O que vai acontecer com essa curva de oferta? Vamos aqui, vamos voltar. Dá uma olhada. Ao mesmo preço que estava R$ 3,00, a Petrobras quis subir esse preço aqui. Vendendo essa mesma quantidade, ela quis subir o preço, certo? Ao subir o preço, você joga essa curva de oferta para cima, ok? E aí ela tem um deslocamento para cima e para a esquerda. Olha só. Ela desloca para cima e como se fosse um deslocamento para cima e para a esquerda. Olha só. Deslocando assim, o que você provoca inicialmente? Você provoca com que a economia saia desse ponto A e chegue nesse ponto B. Aqui. Eu saio de um ponto e vou para o outro. Eu, infelizmente, não estou conseguindo mudar a tinta. Deixa eu botar aqui. Ó. Eu saio de um ponto A e vou para um ponto B. Tá bom? Nesse mercado. Desloquei para cá, para esse ponto B, e esse ponto vai chegar em uma nova situação que as pessoas vão querer consumir menos a preços mais altos. E aí o preço sobe. Ele joga, por exemplo, lá para R$ 4,00. Certo? Que a gasolina bateu R$ 4, R$ 5,00 aí em vários momentos, né? Em vários estados aí ela bateu R$ 4, R$ 5,00. E aí o que acontece, galera? A partir desse momento, quando o pessoal começou a ver que a gasolina tinha aumentado, os caminhoneiros saíram para a rua, né? Eles falaram assim, poxa, eu estou revoltado com essa situação, uma situação muito chata, muito difícil e tal, vamos fechar tudo para protestar contra esse aumento da gasolina. Gente, quando você fecha tudo, o que acontece? Aquela oferta de gasolina que tinha no mercado, ela vai se diminuir, né? Porque a gasolina não vai chegar até a ponta, ela não vai conseguir chegar até o posto de gasolina. Então é como se a oferta reduzisse ainda mais, certo? A oferta de gasolina reduzisse e deslocasse ainda mais para a esquerda, no sentido de quantidades menores, certo? Menores quantidades ofertadas. E continua com aquela demanda, certo? Com aquela demanda lá de mercado, o pessoal pedindo demanda. Então a oferta, gente, a curva de oferta acaba se deslocando mais ainda para a esquerda. E olha só o que acontece, volta para cá. Quando ela se desloca mais ainda para a esquerda, ela vai e anda ainda mais para cá, tá? E anda para esse ponto C aqui, por exemplo, em que você coloca ainda um preço mais alto, ok? Gasolina bate, por exemplo, R$ 5, R$ 6 aí, que foi um preço que vários postos hoje estavam já praticando, né? Então eu saio desse ponto B e vou para o ponto C. Lá em cima. Por quê? Pelo efeito dos caminhoneiros, né? Aqui, nesse primeiro momento, é a alta de preço da Petrobras. Em outro momento, eu ainda desloco a oferta mais ainda para a esquerda pela redução da oferta mesmo. Menos oferta com os caminhoneiros. E aí, para completar o cenário, galera, para completar o cenário, muita gente ficou desesperada e pensou assim, cara, vai faltar gasolina, vamos correr nos postos e encher o tanque, né? Encher o tanque, porque senão eu vou ficar sem gasolina, eu não posso parar de rodar, muita gente depende do combustível até mesmo para trabalhar, não é verdade? Então, como a galera depende muito do combustível, muita gente que não ia nem abastecer essa semana, correu para encher o tanque com medo de faltar, não é verdade? E como muito mais gente correu, significa que muito mais gente demandou por gasolina nesses dias agora, né? Tem muita gente correndo atrás de gasolina. Quero gasolina, gasolina, gasolina. O que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da demanda. A demanda desloca para a direita, desloca para o sentido de quantidades maiores. Olha para cá, vem aqui. O que vai acontecer agora, gente? Olha lá. A demanda agora vai se deslocar para a direita, certo? Ela vai se deslocar para cá. E aí, olha só o que vai rolar. Ela vai se deslocar para essa curva pontilhadinha aqui, ó. As pessoas correndo para o posto para comprar. Então, ó, aqui é a corrida das pessoas
mais demanda pela corrida das pessoas com medo do desabastecimento. Certo? Um monte de gente correu para o posto. O que vai acontecer no equilíbrio? Olha só, vai sair desse ponto C e ir para esse ponto D, aqui em cima, que é ainda com um preço ainda mais alto. R$8, por exemplo, que bateu o litro aí em algumas situações, né, em alguns lugares. Tá bom? Então, gente, perceba, vários movimentos incentivaram a alta do preço da gasolina. E aí o pior, existem também, né, comentários que há órgãos reguladores, né, como o Procon, por exemplo, que quer proibir, né, o aumento do preço da gasolina, um aumento abusivo nos postos, né? E aí, por exemplo, se você bota uma trava, você não deixa o preço aumentar, o que pode acontecer economicamente falando? Volta aqui para o quadro. Vamos supor, por exemplo, que em vez de eu operar no ponto D, eu coloco uma trava. Eu vou fazer um outro desenho aqui, tá bom, gente? Fazer um outro desenho aqui do lado, que eu não estou conseguindo mudar a cor da caneta, e aí acaba que o desenho fica muito poluído. Como é que está aqui a situação? Eu estou com a curvinha pontilhada ali de demanda, né? A curvinha já deslocada. Tá? Eu vou trazer essa demanda para cá. E aí eu tenho a curva de oferta já lá em cima. Né? Já uma curva bem aqui assim, ó. Oferta bem aqui. E aí a economia está operando, por exemplo, vamos voltar aqui rapidinho. Ela está operando, por exemplo, nesse ponto D aqui. Certo? O que vai acontecer? O preço aqui de equilíbrio, ele era um preço de R$8 já. Tá? Já era um preço aqui de R$8. Já com uma quantidade bem menor do que aquela quantidade original, aquele que é estrela, né, que a gente estava operando. Se o órgão de controle falar, de regulação, falar assim, por exemplo, ó, eu vou botar uma trava aqui, ó, eu só vou deixar cobrar no máximo R$4, por exemplo. Se ele botar essa trava aqui, gente, o que vai acontecer? Num preço de R$4, como ele é um preço mais baixo do que o preço de equilíbrio de mercado, o preço de equilíbrio lá era 8. Né? Como ele é um preço mais baixo, o que vai acontecer quando o preço abaixa? Quando o preço abaixa, vai ter mais gente querendo comprar a gasolina, porque a gasolina está mais barata, tem mais gente querendo comprar, certo? A quantidade de pessoas querendo comprar está aqui, ó. Aqui está os demandantes. Tá? Aqui estão os demandantes, as pessoas que querem comprar a gasolina. E aqui, gente, ó, estão os ofertantes. Porque você imagina o dono de posto. O dono de posto ele quer vender caro porque ele tem pouca gasolina. A gasolina não chegou para ele ainda. Então aqui, ó, pouquíssima gente vai querer vender. Ofertantes. Tá bom? Pouquíssima gente vai querer vender, porque o preço está mais baixo. Pensa, o cara está lá com a gasolina a R$8. Aí ele fala assim, ele é obrigado a vender agora a 4. Ele vai querer vender? Claro que não. É a mesma coisa de eu ter o meu óculos a R$100 lá e alguém me obrigar a vender ele a 30. Ele pode falar assim, simplesmente, ó, não vendo, não quero vender. Fecha o posto. Ok? Ou então diz que acabou. Tá? Esse fenômeno, o que ele provoca? O preço não sobe, mas ele provoca uma demanda muito mais alta do que a oferta. Muito mais gente querendo comprar do que pessoas querendo vender. E aí o que acontece, gente? Desabastecimento. Né? Se tem gente demais querendo comprar e pouca gente querendo vender, as pessoas que querem comprar vão ficar na mão, vão procurar e vão ver a prateleira vazia. Não é verdade? Ocorre desabastecimento de gasolina, que é uma coisa que está sendo ameaçada hoje. Ok? O pessoal está ameaçando o desabastecimento. Volta para cá. Então, ó, isso aqui, esse trecho, essa diferença entre o número de ofertantes e de demandantes, é o que eu entendo como um excesso de demanda, tá? Um excesso de demanda. As pessoas estão querendo comprar muito mais do que outras estão querendo ofertar. Isso aqui é desabastecimento. E quando tem menos, quando não tem para quem quer, o que se provoca? O que se provoca com isso? Com certeza, filas. Né? Filas, você não tem o produto imediatamente, você vai ter que esperar, vai ter que aguardar, vai ter um custo com perdendo seu tempo ali na fila do posto. O que está acontecendo agora no Brasil inteiro? Filas nos postos de gasolina, tudo bem? Então, é isso que acontece em termos econômicos. Foram 3 coisas encadeadas que provocaram essa alta gigante do preço da gasolina, ok? E aí, galera, vamos refletir também sobre outra coisa. Por quê? Quando a gente estuda a curva de oferta, por exemplo,
A curva de oferta ela pressupõe que tem várias empresas querendo ofertar um determinado produto. Só que no caso no Brasil tem uma empresa só que oferta gasolina, que é a Petrobras. Né? Só a Petrobras que tem um monopólio do refino, né? do petróleo, lá da exploração do petróleo, do refino, e ele passa a distribuição da gasolina para a galera. Como a Petrobras tem esse poder total sobre o preço, ela é o próprio mercado. Isso é diferente, por exemplo, do mercado de roupa. Mercado de roupa, por exemplo. Se esse paletó aqui aumentar de preço, se uma empresa quiser aumentar o preço do paletó, por exemplo, você pega lá a Vila Romana, né? Tem uma empresa grande. A Vila Romana resolve aumentar o preço do paletó. Ela pode aumentar o preço do paletó dela? Claro que ela pode. Só que ela tem limite. Ela não tem muito poder para aumentar o preço do paletó. Porque se ela aumenta muito, vai ter as concorrentes, não vai? Suponha que esse paletó aqui custa R$100. Ela joga para 200. Pronto. Ela aumentou o preço demais. A Vila Romana não tem esse poder de aumentar o preço do paletó esse tanto. As empresas não têm tanto poder assim de aumentar o preço delas normalmente, ok? Por que elas não têm tanto poder assim? Porque tem concorrência, gente. Todo mundo, todo lojista, ele quer aumentar o preço. Claro, se você vende cachorro-quente, se você vende caneta, você vende óculos, você vende qualquer coisa, você quer aumentar o preço. O que te impede de aumentar o preço? Do jeito que você quiser. Porque se você aumentar demais, você não vende nada. Certo? Você não vende nada, porque vai ter sempre um concorrente cobrando mais barato do que você. É ou não é? Você vende um cachorro-quente, por exemplo. Cachorro-quente você cobra lá R$5. Aí de um dia para o outro você acorda e fala assim, eu vou cobrar 20 agora. Você consegue cobrar 20? Se você cobrar, você não vai vender, porque tem outras lojas, outros vendedores de cachorro-quente, outras pessoas vendendo os cachorro-quente ali em volta, e eles estão vendendo a R$5. Aí o consumidor vai olhar e falar assim, cara, eu não vou pagar R$20 no seu cachorro-quente. Não vou pagar, eu vou pagar 5 no concorrente, ok? Agora, o que acontece com a Petrobras? A Petrobras não tem esse concorrente, gente. Não tem. Você não tem opção, você tem que comprar o combustível da Petrobras. Então a Petrobras fala assim, eu vou cobrar R$20. Você tem opção? Você tem opção de comprar de outra empresa? Não, porque ela é monopolista no Brasil, ela é dona do mercado, ela é o próprio mercado. E por que esse choque ocorre, esse choque tão grande? Ocorre exatamente porque é um mercado que não tem concorrência. Se a Petrobras um dia falasse assim, eu vou aumentar o preço, e tem 10 concorrentes, beleza, ela aumentava e os 10 concorrentes aumentariam? Não. Não. A Shell ia estar ganhando lá, ia ter outras empresas, né? Tem muitas empresas no mundo que produzem combustível. Certo? Agora, por que a Petrobras abusa de nós aqui? Porque ela é sozinha. Ela não tem concorrência, gente. No dia que a Petrobras tiver uma concorrência, ela opera diferente. É por isso que ocorrem, por exemplo, várias notícias por aí que falam, por exemplo, que a Petrobras vende gasolina lá para a Bolívia, para a Venezuela, para o México e tal, muito mais barato. Por que a Petrobras vende caro aqui e vende barato lá fora? Porque lá fora tem concorrência. A Bolívia ela não é amarrada na Petrobras. Ela fala assim, eu vendo da Petrobras, eu compro da Petrobras se a Petrobras me cobrar barato. Se ela não cobrar barato, eu compro de outra empresa. Eu compro da PDVSA lá, que é a empresa da Venezuela, ou de qualquer outra empresa aí do mundo. Tudo bem? Eu compro da ExxonMobil lá, que é a empresa americana. Certo? Quando tem concorrência, aí você tem que cobrar um preço barato. Tudo bem? É por isso que a Petrobras, ela, quando tem concorrência lá fora, ela cobra preços baixos no combustível. Mas aqui não. Aqui ela tem a prerrogativa de ser sozinha. Então ela bota o preço lá em cima, do jeito que ela quiser, e você é obrigado a comprar. Uma empresa de paletó, um cara que vende cachorro-quente, um cara que vende coisa, ele tem limite no poder dele de aumentar o preço. A Petrobras não tem limite. E por que tem esse problema? Porque ela é sozinha no mercado. Okay? Então, essa é a ideia. Também pode cair em prova, porque a Petrobras ela opera numa situação de monopólio. Okay? Uma situação de monopólio. E a situação de monopólio, o monopolista ele tem a prerrogativa de definir o preço dele do jeito que ele quiser. Fechado? Então, tem várias coisas, gente, que são importantes para você entender a conjuntura e para você entender também uma forma de como pode ser cobrado em prova. Né? Tem vários efeitos que podem deslocar a oferta para a esquerda, efeitos que podem deslocar a demanda para a direita, e tudo isso provoca alta de preços. Tá bom? E mesmo que você limite o preço, que você bote um órgão regulador, não vai resolver o problema, vai faltar gasolina. Certo? Vai ter desabastecimento, vai ter fila, como já está acontecendo. Tudo bem? Tranquilo? E aí o governo está dizendo o quê? Que ele vai baixar o imposto. Baixar imposto, tudo bem, você diminui os custos. Ao diminuir os custos, desloca-se a oferta para a esquerda, ela vai querer, a oferta para a direita, perdão, ela vai querer voltar, né? A oferta vai querer voltar para aquela posição original. Mas só vai resolver tudo no dia que resolver todos os problemas. Beleza, vamos resolver o aumento do combustível na bomba, que foi ocasionado pela Petrobras, a manifestação dos caminhoneiros acabar, ok, tudo bem, pode se acabar, tá beleza. As pessoas também perderem o medo, falar assim, não,
Não vou mais correr para a bomba de gasolina. Show de bola. Os 3 problemas resolvidos, aí o mercado volta ao normal, o preço da gasolina pode voltar ao normal, sem problema. Fechado, galera? Então, é isso. Boa parte dos problemas são esses. Outro fator relevante também, em cidades como Brasília, por exemplo, Brasília tem um transporte público que ele não é muito eficiente para diversas áreas. Então, você tem que se movimentar de carro. Não adianta, você não tem opção. Nas cidades que não tem um transporte público de qualidade, ou que tem um transporte público deficiente, que não liga a algumas regiões, que você é obrigado a andar de carro, você ainda não tem opção. Você não tem bens substitutos. Pensa, se a carne aumentar de preço, você não pode trocar por frango, por ovo, por, sei lá, salada, milho. Se aumentar de preço, você pode trocar por outra coisa, você dá um jeito. Agora, tem certas situações que você não pode fugir. Olha, Fábio, não tem um transporte público da minha casa para a minha faculdade. Eu tenho que pegar um carro. Então não adianta. Você não pode trocar. Quando você não tem opção de trocar, você acaba se tornando inelástico, se tornando rígido. Ou seja, quando é imposto um aumento de preço a você, você pode largar de consumir o bem? Não pode. Esse é o caso, por exemplo, do Brasil, de certa forma, o Brasil todo. Porque o Brasil todo ele tem uma matriz de transporte rodoviária. E a matriz rodoviária, ela precisa de quê? Ela precisa de combustível para rodar, certo? Boa parte das pessoas que trabalham com transportes, elas não podem largar o consumo de gasolina, porque elas estão trabalhando ali, tem que usar a gasolina para se locomover, ok? Não só a gasolina, como todos os outros combustíveis, tem que ser usado para se locomover, tá certo? Quando você não tem opção, é pior ainda. O cara que, por exemplo, eu tenho um carro que ele é só movido a gasolina, ele não é flex. Então eu não tenho nem a opção de pegar a alternativa do álcool, não dá. Então já está faltando, por exemplo, o álcool em alguns lugares. Fechado? Uma última coisa que pode ser também cobrada em prova e que pode ser efeito de cobrança é o seguinte, gente. Olha só, dá uma olhada aqui no quadro de novo. Uma olhada aqui no quadro. Deixa eu apagar a tinta. Tá? Deixa eu só colocar aqui um negócio. Eu vou pedir para o... Volta aqui para mim. Eu vou pedir só para o Rômulo colocar um slide em branco para mim, a mais, aqui. E aí a gente segue a explicação. Mas a ideia aqui é a seguinte. Se a gasolina permanecer num preço mais alto por muito tempo, o que vai acontecer? Existem alguns tipos de inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento generalizado de preço na economia. Você falar assim, a gasolina está inflacionada. Isso não é um termo totalmente correto. Por quê? Inflação é aumento de todos os preços da economia. Aumentar o preço de uma coisa só não significa que há inflação. Por exemplo, de novo, se o óculos aumentar de preço, só o óculos aumentou de preço. Aumentou o preço da economia inteira? Não. Agora tem um problema. A gasolina, ela é a base do nosso transporte. E tudo quanto é alimento, tudo quanto é mantimento, todos os produtos, eles têm que sair da fábrica e ir até a ponta, ir até o comércio para serem vendidos, certo? E para ir de um lugar para o outro, você precisa de frete. Se o combustível fica mais caro, aumenta-se o custo de frete de toda a economia. Todos os produtos vão ter o seu frete mais caro, vão ter o custo de transporte mais alto. Gente, se você aumenta o custo de transporte dos produtos todos, se a gasolina permanecer num preço mais alto por muito tempo, o que vai acontecer? Todos os produtos vão aumentar de preço, porque o frete de tudo vai aumentar. Certo? Então ocorre uma reação em cadeia. Se a gasolina aumenta hoje e ela abaixa amanhã, não tem problema. Agora, se ela aumenta e fica num preço alto por um bom tempo, o que vai acontecer? Ela vai provocar um aumento permanente no preço do frete. E o aumento do preço do frete ele vai ser repassado pelo lojista no preço do produto. Então, por exemplo, se esse óculos foi produzido lá em São Paulo, ele tem que vir aqui para Brasília, o frete dele está mais caro. O lojista vai pagar mais caro nele. Como ele vai pagar mais caro nele, ele vai aumentar o preço do óculos para o consumidor final. E aí isso pode provocar uma inflação em toda a economia. O nome dessa inflação, pode cair em prova, é inflação de custos. Ocorre uma alta de custos estrutural na economia. Como você necessita de combustível para tudo, o combustível subindo de preço, ele aumenta o custo de todos os outros transportes. Aumenta o custo do táxi, do Uber, aumenta o custo, pode aumentar a passagem de ônibus, certo? Então, gente, quando aumenta tudo, pode ser também uma ameaça de inflação generalizada na economia. Tá? Então, veja só, deslocamentos de oferta, deslocamentos de demanda,
preços mais altos. Se eu limitar o preço, tem excesso de demanda no mercado, pode ocorrer desabastecimento, ok? A demanda por gasolina, se você não tiver alternativas, é uma demanda mais inelástica, mais rígida, que você topa pagar pelo aumento de preço, não tem como. Né? Trabalho muito longe, eu não posso pegar uma bicicleta e ir para o trabalho, por exemplo. Isso pode ser objeto de prova. Outra coisa importante, por último, é essa questão que eu comentei com você. Agora, da inflação generalizada também pode ocorrer, tá? E o nome disso é inflação de custos. Isso tudo, gente, pode ser cobrado em prova para você. Mas você também pode estar assistindo isso aqui sem ter nenhum interesse em concurso. Não tem problema. Eu estou fazendo esse bloco para você entender melhor a conjuntura, para você entender de onde que vem esses preços altos, de onde que vem essas coisas. E aí, opinião minha, tá? Isso vem muito da estrutura da Petrobras ser um monopólio. Tá? É o governo que define esses preços. Ele que decide se ele aumenta ou não. E aí não adianta o governante falar assim, oh, aumentei o preço pra caramba. Ah não, mas os órgãos reguladores, eles vão baixar o preço e tudo mais, tem que controlar esse preço. Gente, perceba, isso é praticamente um teatro, porque é o governo que controla todas as coisas. Ele que controla tanto o preço da gasolina para subir, quanto os órgãos reguladores. Nós já temos órgãos reguladores em diversas esferas do país. Né? Já tem a Agência Nacional do Petróleo, há muito tempo, o Ministério de Minas e Energia, tem uma secretaria que cuida só do petróleo, ok? Temos várias instâncias aí de controle, mas como é o próprio governo que define o preço da gasolina, ele acaba tendo essa prerrogativa de jogar o preço lá para cima, ok? Então, isso é um problema, porque como é a decisão individual de uma pessoa que causa isso tudo ao mercado, acaba assustando muitas pessoas. Né? É diferente, por exemplo, do cachorro-quente. Se você quiser aumentar o seu cachorro-quente, você vai aumentar, mas você não vai afetar o mercado, porque tem um monte de empresa concorrendo. Certo? Nesse caso, não. Pela Petrobras ser um monopólio, ela ser uma empresa estatal sozinha, ela tem esse poder de império, esse poder de impor o preço dela. Certo? E isso acaba sendo um grande problema. Fechado? Claro que assim, eu não esgotei o assunto, tem muitas outras críticas que podem ser feitas ao sistema, muitas outras críticas que podem ser tecidas e que a gente pode passar a noite debatendo aqui, mas eu já quero finalizar esse bloco para não ficar muito longo, muito maçante. Eu quero só que você entenda isso, esses mecanismos básicos da economia, que são o porquê que esse preço subiu tanto nesses dias, né? As causas possíveis disso, e também o que pode ser provocado mais para frente. E para você que está estudando para concurso, você que é meu aluno de economia, observe isso, que isso pode ser cobrado em prova. Nos próximos certames, com certeza, até mesmo em atualidades, pode ser que seja cobrado alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, ó, compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se o cara não está entendendo muito bem por que esse preço aumentou, vamos discutir isso. Né, vamos discutir, mostra esse vídeo, opina, comenta, tá legal? E aí eu quero agradecer, né, agradecer essa oportunidade, agradecer tanto ao 3D Concursos aqui, que me apoiou aqui para eu gravar o curso rapidinho, gravar esse bloco rapidinho, tá? Visite lá o site do 3D, tem muitos cursos legais, tem cursos meus também de economia gravados em vídeo. E agradecer também ao Portal RA, o portal do Ricardo Alexandre, que provavelmente deve vincular esse vídeo no seu canal, ok? E lá eu também tenho curso em PDF, cursos escritos e tudo mais. Queria agradecer por essa parceria e pela confiança de vocês por ter assistido o vídeo até agora. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Até mais.